Ele entrou e encontrou-a a rasgar a almofada do seu filho. Por um momento, Jaime Walker não conseguiu respirar. A empregada, aquela mulher que ele mal conhecia, estava a abrir o tecido com as mãos trêmulas enquanto um pó branco caía para o chão como neve. O que está mamã a fazer? A sua voz falhou. Mas o que é que está a fazer? Teresa levantou o rosto para ele, lágrimas a escorrerem-lhe pelas faces, segurando algo entre os dedos que tremiam. E o que ela disse a seguir mudaria tudo. 3 anos. Foi esse o tempo que Jaime Walker passou a ver o seu filho morrer. 3 anos de médicos a entrarem e saírem da sua casa em Cascais, como portadores de más notícias, especialistas de renome, vindos de hospitais de Lisboa, Porto e Coimbra. Homens e mulheres com décadas de experiência que abanavam a cabeça com simpatia cara. 3 anos de tratamentos experimentais que custavam mais do que a maioria das pessoas ganha numa vida. 3 anos a ver o seu filho de 8 anos desaparecer um pouco mais a cada dia. E nenhum deles conseguia dizer-lhe por quê. Oliver estava doente desde os 5. Começou com pequenas coisas, cansaço, dores de estômago, episódios que chamavam de crises. Depois piorou. Vieram os tremores, o vômito, as convulsões que faziam Jaime segurar o pequeno corpo do filho e implorar a Deus para não lhe o tirar também. Porque Jaime já tinha perdido a mãe de Oliver. Ela morreu a dar-lhe a luz. E sempre que Jaime olhava para o filho, via os olhos dela a olharem de volta. Ele não podia perder os dois. Por isso tentou tudo. Contratou os melhores. Gastou milhões de euros. Fez orações que pareciam bater no teto e cair novamente. Nada resultou. E então, Teresa Gomes entrou na sua casa. Ela não deveria ser nada especial, apenas uma empregada doméstica de Almada, uma mulher negra, na casa dos 20 e poucos que limpava casas para pagar a renda depois de a vida a ter derrubado. Trabalhara em 3 empregos para pagar os estudos no Instituto Politécnico, antes de a família se desmoronar. Antes de perder a irmã mais nova por causa de um erro médico. Os médicos fizeram um diagnóstico errado, um erro que cometiam porque ninguém ouviu a pessoa que a conhecia melhor. A irmã de Teresa morreu numa cama de hospital há 5 anos, e Teresa ficou ali a vê-la partir, sabendo que algo estava errado, mas demasiado assustada para falar, demasiado temerosa para questionar as pessoas de bata branca e credenciais brilhantes. Ela fez uma promessa naquele dia, uma promessa que ardeu no peito como uma marca: nunca mais. Se algum dia voltasse a ver algo errado, se o seu instinto gritasse como gritou na noite em que a irmã morreu, ela iria falar, custasse o que custasse. Quando Teresa começou a trabalhar na quinta dos Walker em Cascais, o trabalho era simples: limpar, organizar, manter-se invisível. Mas a empregada anterior demitira-se sem aviso, e a falta de pessoal fez com que Teresa fosse destacada para o piso onde ficava Oliver. Foi aí que ela começou a notar. Coisas pequenas ao início, detalhes, que só vê quem está a prestar atenção. Oliver ficava violentamente doente depois dos batidos que bebia. Sempre. Mas nos dias raros em que ele os recusava, ou adormecia antes de acabar ou os empurrava para longe, ele era diferente, mais desperto, mais forte. Sentava-se, sorria, fazia perguntas. Ninguém mais via isso, nem os médicos, nem o pai, nem a mulher que fazia aqueles batidos, a doutora Helena Moraes, a nutricionista residente que Jaime contratara 3 anos antes, quando Oliver ficou doente. Teresa continuou a observar, a seguir padrões. E então, numa manhã, encontrou o copo do liquidificador pessoal da doutora Moraes, na pia, aquele que ela própria lavava sempre que guardava imediatamente. Mas naquele dia, estava ali molhado com resíduos agarrados às paredes. As mãos de Teresa tremeram enquanto se inclinava para cheirar. O odor atingiu-a amargo, metálico, errado. Aquilo não era um suplemento saudável. Era outra coisa. Ela pegou no telemóvel, tirou uma fotografia, raspou um pouco com um cotonete e colocou-o num pequeno saco de plástico que escondeu no bolso. 3 dias depois,
O primo dela, Marcos, estudante de farmacologia na Universidade de Lisboa, telefonou-lhe de volta. A voz dele tremia. Teresa. O que me enviaste? Isto não é suplemento nenhum. Isto tem extrato de oleandro, veneno vegetal. Doses pequenas ao longo do tempo parecem exatamente uma doença crônica. Alguém está a matar esse miúdo. O sangue de Teresa gelou. Ela voltou ao quarto de Oliver, o quarto onde o vira sofrer, onde contara 47 frascos de medicamentos na mesinha, onde ele lhe perguntara um dia com olhos demasiado cansados para um menino de 8 anos: achas que morrer dói? Ela olhou para a cama, para as almofadas que a doutora Moraes dizia serem especializadas, as que Oliver tinha de usar todas as noites, e rasgou-as. Dentro do forro havia pequenos saquinhos cozidos escondidos cheios de pó branco. Pó que Oliver respirava todas as noites há 3 anos enquanto dormia. Foi nesse momento que Jaime entrou. Porque às vezes a verdade não chega embrulhada num diploma. Às vezes vem da pessoa que ninguém está a observar, daquela que se recusa a desviar o olhar, daquela que aprendeu quanto custa o silêncio. E às vezes, só às vezes Deus coloca a pessoa certa no lugar certo, exatamente no momento em que uma vida depende disso. Antes de continuarmos, carrega no botão de subscrever, deixa o teu gosto neste vídeo e diz-me de que parte do mundo estás a ver. Porque o que acontece a seguir vai lembrar-te que a coragem nem sempre vem das pessoas que esperamos. Os portões de ferro abriram-se devagar, como se estivessem cansados de deixar gente entrar. Teresa ficou ali por um momento segurando a alça gasta da sua mala de lona, olhando para a casa que parecia mais um museu do que um lar. Vidro e pedra estendiam-se por jardins perfeitamente aparados. Tudo era afiado, limpo, frio. Ela tinha apanhado 2 autocarros e um comboio para chegar ali. Saíra do seu pequeno apartamento em Almada às 5h30 da manhã, o casaco puxado contra o frio de outubro. Não podia chegar atrasada. Não no primeiro dia. Não quando precisava tanto daquele trabalho que o estômago lhe doía há uma semana inteira. A agência tinha lhe telefonado 3 dias antes. Colocação de emergência, disseram. A empregada anterior saíra sem aviso. A família precisava de alguém imediatamente. Limpeza leve, ala privada, bom salário. Teresa não perguntou por que razão a última funcionária tinha saído. Precisava do salário. Mas agora, ali parada em frente à quinta dos Walker em Cascais, algo apertou no seu peito. A casa era linda, sem dúvida. Mas havia algo estranho, silencioso demais, como se estivesse a prender a respiração. Ela subiu o caminho de pedra, os tênis quase não fazendo som. A porta da frente abriu-se antes que pudesse bater. Uma mulher estava lá, 50 e poucos anos. O cabelo grisalho puxado tão apertado que parecia doer. Os olhos passaram por Teresa como se a avaliassem, medindo-a e descartando-a no mesmo instante. Está atrasada, disse a mulher. Teresa olhou para o relógio. Estava 4 minutos adiantada. Sou a dona Margarida, governanta da quinta. Vai responder a mim. Ela deu um passo para o lado apenas o suficiente. Entre. O átrio era enorme. Chão de mármore e uma escadaria que se curvava como algo tirado de um filme. Tudo impecável, tudo silencioso. Dona Margarida entregou-lhe uma pasta grossa sem qualquer cerimônia. Os seus deveres estão aqui. Limpeza leve na ala principal e no 3º piso privado. Deve evitar o quarto do Sr. Walker, o escritório dele, e a ala médica a menos que seja instruída. O 3º piso é onde a criança fica. Oliver tem 8 anos. Está doente há algum tempo. Não deve mover nenhum dos medicamentos dele. Não deve tocar em nenhum equipamento médico. Não deve envolvê-lo em conversas que possam perturbá-lo ou excitá-lo. E absolutamente não deve questionar a doutora Moraes. A doutora Helena Moraes é a nutricionista da família. Supervisiona os cuidados do Oliver. Está com a família desde o diagnóstico. Sabe o que faz. Teresa acenou devagar, mas a mente prendeu-se a um detalhe: uma nutricionista responsável por uma criança gravemente doente. Onde estavam os médicos?
Os olhos de Dona Margarida estreitaram-se como se lesse a dúvida a formar-se. O Sr. Walker já consultou todos os especialistas possíveis em Lisboa, no Porto e até em Coimbra. A condição do Oliver é complicada. A doutora Moraes tem sido a única constante. A única que ficou. Havia algo na forma como ela disse. Ficou como se isso fosse uma virtude, como se todos os outros tivessem falhado ao partir. E a empregada anterior, Teresa, perguntou com cuidado: por que saiu? A mandíbula de Dona Margarida apertou. Fez perguntas a mais. Excedeu-se. Esta família já passou por muito para ter empregados a causar perturbações. Ela aproximou-se baixando a voz. Parece-me uma mulher inteligente, por isso vou ser clara. Está aqui para limpar. Só isso. Os Walker não precisam das suas opiniões. Não precisam da sua preocupação. Precisam que faça o seu trabalho e que fique fora do caminho. O rosto de Teresa aqueceu, mas manteve a expressão neutra. Já ouvira palavras assim antes. A vida inteira, na verdade, conhece o seu lugar. Não pergunte, não questione. Mas 5 anos antes, essas palavras tinham lhe custado tudo. A irmã dela, Inês, tinha 19 anos, brilhante e cheia de vida. Depois ficou doente, dores no estômago, cansaço, febres que não passavam. Os médicos disseram que era estresse, ansiedade. Receitaram antidepressivos e mandaram-na para casa. Mas Teresa sabia, a irmã sabia que algo estava errado. Sentia isso nos ossos. E mesmo assim, Teresa não falou. 3 semanas depois, Inês colapsou. Quando chegaram de volta ao hospital, a infecção tinha se espalhado demais. Sepsis. Falência de órgãos. Morreu 2 dias depois, segurando a mão de Teresa e sussurrando: está tudo bem. Não é tua culpa. Mas era. Teresa sabia. E calou-se porque quem era ela para questionar médicos? Quem era ela para desafiar pessoas com diplomas e autoridade? Ela fizera uma promessa no funeral de Inês de pé à chuva, vendo baixar o caixão onde estava a sua irmã mais nova. Nunca mais. Se alguma vez sentisse novamente aquele aperto no estômago, aquela certeza instintiva, ela falaria. Ela lutaria. Mesmo que lhe custasse tudo. Dona Margarida já caminhava em direção às escadas. Siga-me. Vou mostrar-lhe o 3º piso. Subiram em silêncio. A casa parecia maior quanto mais alto iam. Mais fria também, como se o calor não conseguisse chegar tão acima. Quando chegaram ao 3º piso, Teresa percebeu a mudança imediatamente. As paredes eram diferentes, mais claras, mais suaves, pensadas para uma criança, mas o ar parecia pesado, estagnado. Dona Margarida parou diante de uma porta coberta de autocolantes de super-heróis desbotados. Spider-Man, Batman, Hulk, velhos a descascar nas pontas. Este é o quarto do Oliver. Provavelmente está a dormir. Não o acorde. Apenas familiarize-se com o espaço. Tirar o pó, organizar. Nada mais. Teresa acenou. Dona Margarida entregou-lhe as chaves e depois hesitou. Por um segundo apenas algo como tristeza atravessou o rosto dela. Ele é um bom rapaz. Já passou por mais do que qualquer criança deveria. Lembre-se disso. E afastou-se. Os passos ecoaram pelo corredor. Teresa ficou ali a olhar para os autocolantes. A mão pairou sobre o puxador. Não sabia por que o coração batia tão depressa. Não sabia por que cada instinto no seu corpo gritava para prestar atenção, mas tinha aprendido a confiar naquela voz, a mesma que tinha ficado muda quando Inês precisava dela. Ela abriu a porta. O cheiro atingiu-a primeiro. Antisséptico forte e limpo, mas por baixo havia algo floral. Lavanda, talvez, como se alguém tentasse disfarçar o cheiro da doença. O quarto era enorme, grande demais para um menino tão pequeno. Equipamento médico forrava as paredes, monitores, um suporte de soro-máquinas que ela não reconhecia. A cama estava no centro, grande e branca, cercada por algo como uma dúzia de almofadas. E ali, quase engolido pelos cobertores, estava Oliver, tão pequeno. Pele pálida, braços finos, o cabelo castanho colado à testa, úmido de suor, apesar de o quarto estar fresco.
mas os olhos estavam abertos a observá-la. Vais embora também. Ele sussurrou. A respiração de Teresa prendeu-se. A voz dele era tão suave, tão cansada. Ela pousou cuidadosamente os produtos de limpeza e aproximou-se. Olá, querido. Eu sou a Teresa. Estou aqui para ajudar a manter o teu quarto bonito, está bem? A última senhora foi-se embora, disse Oliver. Não era acusação, apenas constatação. Toda a gente vai embora. Teresa ajoelhou-se ao lado da cama, ficando à altura dos olhos dele. De perto, ela viu o quão exausto ele estava. Olheiras profundas, lábios gretados, mas aqueles olhos, castanho avelã como folhas de outono, observavam-na com algo que lhe partiu o coração. Esperança. Um fôlego frágil dela. Como se ele quisesse acreditar nela, mas tivesse medo de tentar. Eu não vou a lado nenhum, disse Teresa com suavidade. A não ser que tu queiras que eu vá. Oliver estudou-a longamente. Depois o olhar dele desviou-se para a mesa ao lado da cama. Teresa seguiu o olhar e o estômago dela caiu. Frascos. Tantos frascos. Recipientes de prescrição laranja alinhados em filas perfeitas. Começou a contar sem querer. 47. 47 medicamentos para um menino de 8 anos. Os instintos de cuidados de saúde voltaram os mesmos que desenvolvera durante os 2 anos no Politécnico, antes do dinheiro acabar, e ela ter de desistir antes das limpezas se tornarem a única opção. Reconhecia alguns rótulos antibióticos, imunossupressores, medicamentos cardíacos, antieméticos, esteroides. Mas algo não batia certo. Alguns destes medicamentos anulavam-se entre si. Outros eram redundantes. Parecia menos um tratamento e mais, ela não sabia o quê. Tomas isto tudo? Ela perguntou suavemente. Oliver acenou. 4 vezes por dia. E os batidos 3 vezes. A doutora Moraes faz-os especialmente para mim. A doutora Moraes. Ela cuida de mim. É muito inteligente. Estudou em escolas importantes. Dizia-o como quem repetia algo ouvido vezes demais. O pai diz que ela é a única que me pode ajudar. E os batidos ajudam. O rosto de Oliver mudou apenas um pouco. Uma sombra atravessando aqueles olhos cansados. É o que deveriam fazer, murmurou. Mas fazem doer a minha barriga. E depois de os beber, tudo fica pior. Mas a doutora Moraes diz que o remédio tem de doer antes de ajudar. Algo gelado deslizou pela coluna de Teresa. Quando foi a última vez que foste lá fora? Perguntou mantendo a voz leve. Oliver franzou a testa como se tentasse lembrar-se de algo distante, quase um sonho. Não posso. A doutora Moraes diz que o ar de fora me pode deixar mais doente, que posso cair ou apanhar germes. Então tenho de ficar na cama. Uma criança com medo do ar fresco. Uma criança que já não sabia o que era correr. Isto não era medicina. Era uma prisão. Teresa engoliu em seco. Bem? Disse forçando um sorriso. E se fizéssemos este quarto parecer um bocadinho menos com um hospital? Está bem. Os olhos de Oliver abriram-se ligeiramente. Não vais meter-te em problemas. Deixa isso comigo. Ela levantou-se e caminhou até a janela. Cortinas pesadas bloqueavam toda a luz. Teresa abriu-as devagar, e o sol de outubro entrou no quarto em correntes douradas sobre o chão. Oliver deixou escapar um suspiro suave, como se tivesse esquecido como era ver luz natural. Assim, disse Teresa, melhor. Não é? Ele acenou, olhando para a luz como se fosse magia. Teresa pegou num livro de imagens da prateleira algo sobre um dragão que tinha perdido o fogo e precisava de reaprender a voar. Sentou-se à beira da cama cuidadosa para não o mexer. Queres que te leia, Oliver? Acenou outra vez apertando o seu ursinho gasto, o Sr. Buttons, contra o peito. Teresa abriu o livro e começou a ler. A sua voz encheu o silêncio suave e constante. E devagar, tão devagar, os ombros de Oliver foram relaxando, a respiração ficou mais estável. E então, ela ouviu. Um som pequeno, quase imperceptível,
riso. Frágil como algo enterrado há tanto tempo que já não sabia se podia sair, mas era real. E algures naquela casa enorme e silenciosa, num lugar onde ninguém olhava algo, começou a mudar. Porque Teresa Gomes aprendera da pior maneira que o silêncio mata, e ela não ia ficar calada. Não desta vez. Não quando a vida de um menino estava em risco. Ao longo das 2 semanas seguintes, Teresa entrou num ritmo. Chegava à quinta todos os dias pouco depois das 7h, quando a casa ainda estava silenciosa, e o sol começava a dissipar o nevoeiro vindo do rio Tejo. Subia ao 3º piso passos suaves sobre a carpete e encontrava Oliver exatamente onde o deixara no dia anterior naquela cama, rodeado pelas almofadas à espera. Mas algo tinha mudado desde o primeiro dia. Algo pequeno, mas importante. Agora, quando ela abria a porta, Oliver sorria. Não era muito só um pequeno levantar dos cantos da boca, mas para um menino que tinha sido dito durante 3 anos que estava a morrer, um sorriso era tudo. Eles conversavam enquanto ela trabalhava. Conversas pequenas, seguras. Oliver falava-lhe da mãe aquela que nunca conheceu. Como o pai mantinha uma fotografia dela na secretária, mas nunca falava sobre isso. Como às vezes, Oliver encontrava o pai parado diante dela tarde da noite, apenas a olhar. Acho que ele está zangado comigo. Oliver disse uma manhã a voz tão baixa que Teresa quase não ouviu. Ela estava a tirar o pó da estante. Parou. Por que achas isso, querido? Porque ela morreu para eu nascer. E agora eu estou a morrer na mesma. Então foi tudo por nada. O peito de Teresa apertou. Ela pousou o pano e sentou-se ao lado dele. Oliver olha para mim. Ele olhou. Aqueles olhos avelã cheios de uma culpa que nenhuma criança devia carregar. A tua mãe deu-te a vida porque te amava, não porque tinha de o fazer. E o teu pai, ele não está zangado contigo. Ele está com medo. É diferente. Como é que sabes? Porque eu também perdi alguém que amava. A minha irmã mais nova. E passei anos zangada comigo mesma por não a ter salvo. Mas a raiva e o amor misturam-se às vezes. Especialmente quando estamos magoados. Oliver ficou em silêncio por um momento a processar. Ainda tem saudades dela todos os dias. Fica mais fácil. Teresa pensou em mentir, dizer algo reconfortante. Mas Oliver merecia a verdade. Não disse suavemente. Mas aprendemos a carregar de outra maneira. Ele acenou como se entendesse, como se já carregasse peso demais para a idade que tinha. Dona Teresa, sim, querido. Achas que eu vou morrer? A pergunta atingiu-a como um murro. Ela queria dizer, não queria prometer 50 anos. Queria prometer tudo, mas aprendera a não fazer promessas que não podia cumprir. Eu acho, disse com cuidado, que és mais forte do que qualquer pessoa imagina. E acho que vai surpreender muita gente. Oliver sorriu outra vez, um pouco maior desta vez. Foi então que Teresa começou a notar o padrão. Era subtil, ao início fácil de perder, se não estivesse a prestar atenção. Mas agora Teresa prestava atenção a tudo. Todos os dias por volta das 10h da manhã, a doutora Melena Moraes entrava com o primeiro batido de Oliver. Era alta, impecável, sempre vestida como se viesse de uma reunião importante, o cabelo loiro preso num coque rigoroso. O sorriso profissional, mas frio. Bom dia, Oliver dizia com aquela voz treinada. Hora das vitaminas. Os batidos eram espessos roxos ou verdes, dependendo do dia. Oliver bebia devagar, fazendo caretas a cada gole, e dentro de 2 horas ficava doente. A primeira vez que Teresa viu, pensou que era coincidência. Oliver dobrou-se, agarrando a barriga, o rosto a ficar pálido. Depois vinham os vômitos, os tremores nas mãos, o modo como o corpo inteiro dele começava a tremer. A doutora Moraes entrava a correr toda a preocupação e eficiência. É a doença a progredir, dizia ela, verificando os sinais vitais, ajustando medicações. O sistema dele está a lutar contra si próprio. Mas da segunda vez, o mesmo padrão. O mesmo horário.
Teresa começou a fazer anotações na cabeça batido as 10 Rio doença ao meio-dia. A terceira, ela teve certeza. E então, numa manhã, algo diferente aconteceu. Oliver adormecera antes de a doutora Moraes chegar com o batido. Teresa observou da outra ponta do quarto, quando a doutora ficou ali parada, smoothie na mão, a olhar para o menino adormecido, com uma expressão que fez a pele de Teresa arrepiar-se. Não era preocupação, não era compaixão, era frustração. A doutora Moraes pousou o batido e foi-se embora sem o acordar. Nesse dia, Oliver dormiu até às 14 horas. Quando acordou, a cor estava melhor. Os olhos mais vivos. Sentou-se sozinho sem ajuda. Hoje sinto-me bem, disse ele, surpreendido. O coração de Teresa começou a bater forte. Que maravilhoso, querido. Queres jogar um jogo? Era a primeira vez que ele pedia para brincar com alguma coisa. Passaram a tarde a construir uma torre com blocos que Teresa encontrou enterrados no fundo do armário. As mãos de Oliver estavam firmes. O riso vinha mais fácil. Ele parecia um menino normal. Quando a doutora Moraes voltou com o batido da noite, Oliver estava cansado, mas feliz. Os olhos dela percorreram o quarto e pararam no chão onde os blocos estavam espalhados. A mandíbula dela apertou. Oliver não devia estar a esforçar-se, disse ela com dureza, olhando para Teresa. Quem autorizou isto? Só estávamos a brincar, respondeu Teresa firme. Ele precisa de descanso. Descanso absoluto. Está a pôr em risco a recuperação dele. Recuperação. A palavra soou como uma mentira. A doutora Moraes preparou o batido da noite ali mesmo, os movimentos precisos e contidos. Observou Oliver beber cada gota, os olhos nunca saindo dele. Teresa ficou num canto, a mente em turbilhão. Nessa noite ela não conseguiu dormir. Ficava vendo o rosto de Oliver brilhante e vivo quando não tomava o batido. Pálido e doente depois de o beber. Ficava ouvindo a voz da irmã naquele hospital anos atrás. Alguma coisa está errada, Ree. Diz-lhes que está errada. E Teresa tinha ficado calada. Demasiado assustada para enfrentar médicos. Demasiado obediente para questionar. Inês morreu 3 dias depois. Às 2h da manhã, Teresa levantou-se da cama no seu pequeno quarto no rés do chão. Caminhou pela casa escura, subiu as escadas e ficou parada diante da porta de Oliver. Podia ouvi-lo lá dentro, inquieto, a gemer, a sofrer. Ali mesmo naquele corredor silencioso, ela fez uma promessa: se o instinto estivesse certo, se algo estivesse errado, ela não ficaria calada. Mesmo que perdesse o emprego. Mesmo que perdesse tudo. Porque há coisas que valem mais que um salário. Há coisas que valem a luta. E aquele menino de olhos cansados e autocolantes de super-heróis na porta. Ele valia tudo. Com 3 semanas de trabalho, Teresa encontrou o caderno. Estava a organizar a estante de Oliver. Livros de imagens na maioria. Alguns livros de capítulos que pareciam nunca ter sido abertos. O pó assentado sobre tudo como se o quarto tivesse desistido. Foi então que o viu enfiado atrás de uma cópia de Onde Vivem os Monstros. Um pequeno caderno espiral com um super-herói na capa. O escudo do Capitão América desbotado de tanto ser tocado. Teresa tirou-o com cuidado. As páginas estavam enrugadas. Algumas tinham manchas de água, ou talvez lágrimas. Ela abriu e o fôlego prendeu-se no peito. A caligrafia de Oliver. Tremida infantil, as letras inclinadas como se a mão dele tremesse sempre. Dia 247. A bebida roxa fez-me vomitar outra vez. A doutora Moraes disse. Isso significa que está a funcionar, mas não parece que esteja a funcionar. Dia 251. O pai veio hoje. Parecia tão cansado. Fingi que estava a dormir porque não quero deixá-lo mais triste. Dia 298. Ouvi a doutora Moraes dizer ao pai que preciso de mais minerais. Ela diz que o meu corpo está a lutar contra o remédio, mas eu não sinto que esteja a lutar. Só me sinto cansado o tempo todo. Dia 301. Já não quero os batidos, mas o pai diz que tenho de tomar.
A doutora Moraes diz que vou piorar se parar. Dia 317. Perguntei a Deus por que me fez doente. A dona Margarida diz que Deus tem um plano, mas eu não entendo o plano. Talvez o plano seja eu morrer como a mamã. As mãos de Teresa tremiam tanto que quase deixou cair o caderno. A última entrada parava ali, 3 meses antes, exatamente quando Oliver ficou demasiado fraco para segurar uma caneta. Teresa sentou-se no chão, o caderno apertado contra o peito, lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Aquela criança estava a documentar o próprio envenenamento, escrevendo tudo como se estivesse a tentar compreender o incompreensível e ninguém ouvira. Ela ouviu passos no corredor e rapidamente escondeu o caderno no bolso do avental. A doutora Moraes apareceu à porta, smoothie na mão, o sorriso profissional colado no rosto. Teresa, não pensei que estivesse aqui tão cedo. Só estou a adiantar a limpeza do pó. Os olhos da doutora Moraes percorreram o quarto, parando brevemente na estante. Por um instante minúsculo, algo passou pelo rosto dela. Suspeita, talvez. Mas desapareceu antes que Teresa pudesse ter certeza. O Oliver precisa de descanso, disse a doutora Moraes fria. Talvez pudesse voltar mais tarde. Teresa olhou para Oliver ainda a dormir na cama, a respiração fraca. Claro. Recolheu o material e saiu. Mas não antes de ver a doutora Moraes trancar a porta atrás de si. Trancá-la como quem impede algo de sair. Ou alguém de entrar. Nessa tarde, Teresa tomou uma decisão que podia custar-lhe tudo. Ela esperou até que a doutora Moraes saísse para a sua caminhada diária, sempre às 15h em ponto. Depois foi até a ala médica. O coração batia tão forte que parecia bater-lhe na garganta. A porta estava destrancada. Lá dentro, tudo estava impecável organizado. Um pequeno frigorífico zumbia num canto. Armários alinhavam as paredes. E ali na pia estava o copo do liquidificador pessoal da doutora Moraes. Ela nunca o deixava ali. Nunca. Lavava-o sempre à mão e guardava-o imediatamente. Mas hoje estava ali, molhado. Teresa moveu-se por instinto. Inclinou-se sobre a pia e respirou fundo. O cheiro atingiu-a como um murro químico amargo errado. As mãos tremiam enquanto tirava o telemóvel e tirava uma fotografia. Depois pegou num cotonete do armário e recolheu um pouco do resíduo, guardando-o num pequeno saco plástico que escondeu no bolso ao lado do caderno de Oliver. Lavou o copo. Secou-o. Voltou a colocá-lo exatamente onde a doutora Moraes o mantinha. E saiu dali com o corpo inteiro a tremer de medo e de certeza. Nessa noite ligou ao primo Marcos. Ele estava no 2º ano de farmacologia na Universidade de Lisboa. Não falavam há meses. Marcos, preciso de um favor e preciso que não faças demasiadas perguntas agora. Ri, o que se passa? Preciso que testes uma coisa para mim. Diz-me o que está lá dentro. Houve uma pausa. Isto é legal. A vida de uma criança pode depender disso. Ela ouviu a respiração dele do outro lado. Depois, está bem. Traz amanhã. Na manhã seguinte, Teresa pediu um dia pessoal. Disse a dona Margarida que tinha uma emergência familiar. Tecnicamente, não era mentira. Encontrou Marcos numa cafetaria perto do campus. Ele parecia mais velho do que ela lembrava, mais sério. Quando ela lhe entregou o saco selado, ele levantou-o contra a luz. Onde arranjaste isto ainda não posso dizer. Por favor, Marcos. Só me diz o que é. Ele estudou-lhe o rosto por um longo momento. Isto é sobre o teu trabalho, não é? Aquela quinta onde estás a trabalhar. Teresa não respondeu. Não era preciso. Dá-me 3 dias, disse ele em voz baixa. Foram os 3 dias mais longos da vida de Teresa. Voltou ao trabalho. Limpou o quarto de Oliver. Leu-lhe histórias. Viu-o beber aqueles batidos e ficar doente religiosamente como um relógio. Viu a doutora Moraes mover-se pela casa como se fosse dela. O modo como falava com Jaime Walker, suave, quase proprietária, como se fosse a única coisa entre ele e o colapso total.
E viu Jaime em si mesmo exausto, esvaziado. Um homem que passara 3 anos a ver o filho morrer. E ainda não sabia por quê. No terceiro dia, Marcos ligou. Teresa estava no seu pequeno quarto no rés do chão. Era pouco depois da meia-noite. Atendeu ao primeiro toque. Teresa. A voz dele tremia. O que me deste? Onde é que arranjaste isto? Diz-me só o que é. É extrato de oleandro. Glicosídeo cardíaco vegetal. É veneno Rê. Doses pequenas ao longo do tempo. Dá exatamente o quadro de uma doença progressiva. Fadiga, náuseas. Problemas cardíacos, convulsões, tudo. O quarto rodou. Teresa caiu sentada na cama. Tens a certeza? Corri 2 vezes. Não há dúvidas. Alguém está a envenenar esse miúdo. Devagar. Deliberadamente. Teresa não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Ree, tens de chamar a polícia. Agora. Preciso de provas, sussurrou ela. Mais provas. Algo que ninguém possa negar. Do que estás a falar? Isto já é prova, não chega. Não contra alguém como ela. Ela desligou antes que ele pudesse argumentar. Durante muito tempo ficou ali sentada no escuro. O caderno de Oliver ao lado dela na cama. A verdade a arder-lhe no peito como fogo. A doutora Tana Helena Moraes estivera a matar Oliver Walker durante 3 anos. Lentamente, cuidadosamente, fazendo parecer uma doença incurável. E Teresa era a única que sabia. Ela pensou na irmã, na promessa que fizera. Pensou nos olhos cansados de Oliver, no dia em que ele sussurrou: "Achas que eu vou morrer?" E ela fez a escolha. Ia parar aquilo, o que quer que custasse. Mesmo que isso significasse entrar no escritório de Jaime Walker à meio da noite e dizer a um pai desesperado que a mulher em quem ele confiava estava a matar o filho. Mesmo que ele não acreditasse. Mesmo que isso a destruísse. Porque há verdades demasiado importantes para ficarem enterradas. E há crianças pelas quais vale a pena incendiar a própria vida para salvar. Teresa não dormiu naquela noite. Sentou-se na beira da cama a olhar para o caderno do Oliver, enquanto as palavras de Marcos ecoavam na sua cabeça veneno oleandro, pequenas doses. Ao longo do tempo, cada instinto no seu corpo gritava para agir, subir as escadas, e pegar no Oliver, ligar para a polícia, fazer alguma coisa, qualquer coisa naquele momento. Mas ela tinha aprendido da pior maneira que instinto sem estratégia era só ruído. Precisava de mais. Algo inegável. Algo que fizesse Jaime Walker ouvir antes que a doutora Moraes distorcesse a história e fizesse Teresa desaparecer como a empregada anterior. Na manhã seguinte, foi trabalhar como se nada tivesse mudado. Sorriu para a dona Margarida, acenou para o jardineiro, subiu as escadas para o quarto de Oliver com o material de limpeza, o coração a bater tão alto que ela achava que toda a casa conseguia ouvir. Oliver estava acordado, sentado com esforço, o senhor Botões apertado debaixo do braço. Dona Teresa, disse ele com a voz ainda mais fraca do que no dia anterior. Tive sonhos maus esta noite. Ela pousou as coisas e sentou-se ao lado dele. Que tipo de sonhos, amor? Sonhei que estava a correr mesmo por um campo, e podia respirar. Ele olhou para ela com aqueles olhos avelã tão cansados. Acha que algum dia vou voltar a correr? A garganta de Teresa apertou-se. Ela queria prometer. Queria dizer: vais correr. Eu vou garantir isso. Mas as palavras ficaram presas. E se estivesse errada? E se falasse com Jaime e ele não acreditasse? E se a doutora Moraes o convencesse de que Teresa era louca, perigosa, uma ameaça aos cuidados do filho, e se falar piorasse tudo? A dúvida rastejou para dentro dela como o próprio veneno. Fria. Paralisante. Dona Teresa. A mão pequena de Oliver tocou na dela. Você está bem. Ela piscou rapidamente para afastar as lágrimas e forçou um sorriso. Estou sim, querido. Estou bem. Mas não estava. Estava aterrorizada.
Nessa tarde, Teresa observou a doutora Moraes preparar o batido de Oliver na ala médica. Olhou para o modo como as mãos dela se moviam precisas, treinadas, como quem repetiu aquilo 1000 vezes. O que era verdade. A doutora Moraes apanhou Teresa a olhar. Posso ajudar em alguma coisa, Teresa? Não, doutora. Só estou a passar. Os olhos da médica eram gelo. Tem passado bastante tempo com o Oliver. Apenas a manter o quarto limpo como devo fazer. Claro. A doutora Moraes sorriu um sorriso que não chegou aos olhos. Lembre-se apenas, ele é frágil emocional e fisicamente. Às vezes a bondade pode ser prejudicial, dá falsas esperanças. As palavras bateram como um estalo. Falsas esperanças. Eu só estou a ler para ele, disse Teresa baixinho. Eu sei, respondeu a médica aproximando-se e baixando a voz. E aprecio a intenção. Mas você não é profissional de saúde. Não compreende a complexidade da condição dele. A última coisa de que esta família precisa é de alguém a perturbar tratamentos cuidadosamente calibrados. Era um aviso. Claro como água. Fique no seu lugar. Ou então... Teresa acenou, manteve o rosto neutro e saiu. Por dentro tremia. Nessa noite tentou falar com Jaime. Encontrou-o no escritório, a porta entreaberta, sentado atrás de uma secretária enorme coberta de papéis. O cabelo grisalho nas têmporas, a gravata solta, o rosto de um homem que não dormia uma noite inteira há anos. Sr. Walker, disse ela batendo suavemente. Desculpe incomodar. Ele ergueu o olhar e durante um segundo nem pareceu reconhecê-la. Depois o rosto dele assumiu o cansaço educado de sempre. Teresa, está tudo bem, eu só queria saber. O Oliver sempre tomou tantos medicamentos. A expressão de Jaime escureceu. Por que pergunta? É que eu... Notei que há dias em que ele parece melhor, mais forte. E pensei se talvez... A doutora Moraes controla o plano de tratamento do Oliver, interrompeu Jaime, a voz mais dura. Ela faz isto há 3 anos. Tem diplomas que eu nem sei pronunciar. Ela é a única razão pela qual o Oliver ainda... Ele parou o maxilar a tremer. Ainda está cá. Teresa sentiu a porta a fechar-se. Sentiu que estava a perdê-lo. Eu entendo. Só pensei que talvez... Agradeço a sua preocupação, disse ele levantando-se e encerrando a conversa. Mas a menos que tenha um diploma de medicina que eu não saiba, preciso que confie nas pessoas que o têm. O despedimento foi gentil, mas absoluto. Teresa saiu com o peito apertado de frustração e medo. Ela tinha tentado e falhado. Como fazer alguém ouvir quando está demasiado assustado para escutar? Quando construiu toda a esperança em cima da pessoa que está a matar o próprio filho. Nessa noite, Teresa ficou deitada a olhar para o teto. O rosto de Inês, a irmã, flutuava na escuridão. Tu sabias que algo estava errado, sussurrou a voz da irmã. Por que não disseste nada? Eu disse, sussurrou Teresa. Ele não ouviu. Então diz mais alto. Mas, e se mais alto não bastasse, e se gritasse a verdade e ninguém acreditasse? Pensou em Oliver. Na pergunta dele. Acha que eu vou morrer? Pensou no caderno dele, na letra pequena e trêmula de uma criança, a registrar a própria morte lenta. Ela pensou na promessa que fizera, a promessa que deveria valer mais do que tudo. E então percebeu algo que lhe virou o estômago. Estava a fazê-lo outra vez. Estava a escolher o silêncio em vez do risco. A escolher a própria segurança em vez da vida de uma criança. Porque falar podia custar-lhe o emprego. Podia fazer com que a despedissem. Podia fazer as pessoas acharem que ela era louca, tal como tinha acontecido com Inês. A realização caiu sobre ela como água gelada. Tinha estado tão assustada de perder tudo que se esquecera do que realmente importava. Não o trabalho, não a reputação, nem sequer a própria segurança. Oliver, aquele menino que ainda acreditava em super-heróis, que perguntara se morrer, doía que sonhava em correr pelos campos. Ele importava mais do que o medo dela. Teresa endireitou-se na cama, a decisão tomada.
No dia seguinte voltaria àquela ala médica e encontraria a prova de que precisava. A prova que Jaime Walker não conseguiria ignorar, mesmo que isso significasse quebrar todas as regras. Mesmo que significasse arriscar tudo. A irmã tinha morrido em silêncio, e Teresa jurava que nunca permitiria que Oliver Walker morresse da mesma forma. Algumas promessas são feitas em cemitérios e essas não se quebram, custe o que custar. Na manhã seguinte, Teresa esperou. Viu a doutora Moraes sair para a caminhada diária às 15h em ponto. Observou-a desaparecer pelo caminho ladeado de árvores em direção aos jardins telemóvel, encostado à orelha já absorvida na conversa que sempre durava exatamente 1 hora. As mãos de Teresa suavam. O coração parecia querer saltar-lhe do peito. Subiu as escadas para o 3º andar. Passou pelo quarto de Oliver. Ele dormia finalmente em paz depois de uma manhã difícil. Depois avançou pelo corredor até a ala médica. A porta estava destrancada. Lá dentro, tudo estava exatamente como sempre estéril, organizado um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Excepto que hoje, Teresa não estava ali para limpar. Foi primeiro ao armário trancado. Aquele onde a doutora Moraes guardava os suplementos especializados. Aquele que ela protegia como se contivesse segredos de Estado. Teresa tirou um gancho do cabelo truque aprendido com o irmão anos antes, quando tinham ficado trancados fora de casa. As mãos tremiam enquanto trabalhava a fechadura. Clique. Lá dentro havia filas de recipientes sem rótulo pós-material vegetal seco, pequenos frascos com líquidos e um caderno. Teresa puxou-o devagar, o fôlego a falhar-lhe. Era um diário. A caligrafia da doutora Moraes, limpa, clínica precisa. 12 de outubro. Aumentar extrato de oleandro para 0,3 mg. Paciente a apresentar sintomas adequados. Episódio de vômito durou 4 horas. Pai continua convencido da progressão da doença. 19 de outubro. Paciente recusou batido da manhã. Necessário administrar dose dupla à noite para manter consistência dos sintomas. 2 de novembro. Revés menor. Nova empregada a demonstrar interesse excessivo no paciente. Monitorizar. Possível recomendação de despedimento se interferência continuar. A visão de Teresa ficou turva. As mãos tremiam tanto que quase deixou cair o caderno. Aquilo não era só envenenamento. Era sistemático, documentado, calculado. A doutora Moraes tratava o assassinato de Oliver como um projeto científico. Registrava doses, acompanhava sintomas, ajustava métodos para o manter doente, mas vivo. Ainda. Teresa fotografou cada página com dedos trêmulos. Depois viu outra coisa. Uma pasta enfiada no fundo do armário. Documentos legais. Ela puxou-a e o sangue gelou-lhe nas veias. Era o testamento de Jaime Walker, atualizado há 18 meses. E ali, em tinta preta. No caso da morte de Oliver Walker, a doutora Helena Moraes receberá 2 milhões de euros em reconhecimento pela sua dedicação e pelos esforços para preservar a vida do menor. 2 milhões de euros. Por tentar, por falhar. Por ver uma criança morrer apesar dos seus melhores esforços. O motivo não era apenas ganância. Era um plano de reforma. Um bilhete premiado. A morte de Oliver seria o pagamento final. Teresa ouviu passos no corredor. O coração parou. Empurrou tudo de volta para o armário. Fechou a porta, rodou a chave e escapou pela porta lateral exatamente no momento em que a dona Margarida surgia na entrada principal. Teresa? O que está a fazer aqui em cima? Acabei agora ao quarto do Oliver, disse ela, forçando a voz a soar calma. Ia descer. Os olhos de dona Margarida estreitaram-se ligeiramente, mas ela acenou. A doutora Moraes volta já. Melhor não estar no caminho dela. Teresa acenou e passou por ela cada passo medido. O telemóvel pesava no bolso, ardia com as provas que podiam salvar a vida de Oliver. Ou destruir a dela. Chegou ao quarto e trancou a porta.
Sentou-se na cama e deixou-se tremer. Deixou-se chorar. Deixou que o peso do que descobrira desabasse sobre ela como uma onda. A doutora Helena Moraes não estava apenas a envenenar Oliver. Ela estava a aperfeiçoar o processo, a documentá-lo, à espera do momento exato para deixá-lo morrer, para poder recolher o pagamento e sair limpa. E Jaime Walker, exausto, desesperado a afundar-se no luto, tinha assinado os papéis que tornavam lucrativa a morte do próprio filho. Teresa puxou do telemóvel e ligou ao Marcos. "Tenho tudo", sussurrou quando ele atendeu. "Tenho tudo. Fotos do diário dela, registros de dosagens, o testamento." "Marcos?" "Ela tem documentado tudo como se fosse um projeto de investigação." "Meu Deus." Marcos ficou em silêncio durante um momento. "Teresa, tens de ir à polícia agora mesmo." "Ainda não." "Como assim ainda não?" "Isso é, o Jaime não vai acreditar na polícia se eles aparecerem do nada. Vai pensar que estou a mentir, que estou a tentar magoar o filho dele." A doutora Moraes passou 3 anos a construir confiança. Eu preciso de quebrar isso primeiro. Ele precisa de ver. "Ray, eu sei o que estou a fazer." Mas ela não sabia. Não realmente. Tudo o que sabia era que naquela noite ia bater à porta de Jaime Walker e ia obrigá-lo a ouvir. Ia obrigá-lo a ver o que o sofrimento o tinha cegado para ver. Ia fazê-lo entender que a mulher em quem confiava era quem estava a matar o filho. E se ele não acreditasse, se escolhesse a doutora Moraes em vez da verdade, então ela iria à polícia na mesma, fosse à custa de que fosse, arruinasse o que arruinasse. Pelo menos saberia que tentou. Pelo menos desta vez não seria o silêncio. Ela olhou para a fotografia no telemóvel, a entrada do diário de Oliver. Dia 317. Perguntei a Deus por que é que ele me fez doente. Talvez o plano seja eu morrer como a mamã. Não pensou Teresa com ferocidade. Esse não é o plano. O plano era que alguém visse, alguém lutasse, alguém o amasse o suficiente para arriscar tudo. E talvez, só talvez, era por isso que ela tinha passado por aqueles portões 3 semanas antes. Não por um salário. Por aquele momento. Por aquela escolha. Por aquele menino que ainda acreditava em super-heróis e não sabia que estava prestes a ser salvo por uma mulher que simplesmente se recusava a desviar o olhar. Ela limpou as lágrimas e levantou-se. Faltava pouco para na meia-noite. Hora de bater a porta que mudaria tudo. Hora de dizer a um pai em luto a verdade que o destruiria. E hora de rezar para que o amor fosse mais forte do que o medo. Para que a verdade fosse mais alta do que a mentira. E para que, algures na escuridão, Deus estivesse a vigiar um menino que merecia correr pelos campos e sonhar de olhos abertos. Teresa respirou fundo e foi salvar uma vida. O corredor parecia mais longo à meia-noite. Teresa ficou diante do escritório de Jaime Walker, a mão erguida para bater congelada entre a coragem e o terror. Atrás daquela porta estava um homem que passara 3 anos a tentar salvar o filho. Um homem que gastara milhões em especialistas e tratamentos. Um homem que tinha depositado toda a esperança na única pessoa que tinha ficado quando todos os outros partiram. E Teresa estava prestes a dizer-lhe que essa pessoa era uma assassina. A mão dela tremia quando bateu à porta. Silêncio. Depois passos. A porta abriu-se. Jaime estava ali com a camisa amarrotada, a gravata desaparecida, os olhos vermelhos e vazios. Olhou para ela como se tentasse lembrar-se de quem ela era. Teresa. É quase meia-noite. O que preciso de falar consigo sobre o Oliver? Algo passou pelo rosto dele, irritação talvez, ou medo. Se isto for sobre os medicamentos outra vez, por favor. Eu sei que pensa que estou a ultrapassar limites. A voz dela falhou. Eu sei que pensa que eu sou só a empregada. Mas estou a implorar. Só me dê 5 minutos. É tudo o que peço. Ele ficou a olhar para ela durante muito tempo. Depois afastou-se. O escritório era um caos. Papéis por todo o lado.
Copos de café vazios. Uma fotografia da esposa na secretária cabelo loiro. Sorriso luminoso segurando um teste de gravidez positivo, como se fosse a melhor notícia do mundo. O que é? Perguntou Jaime, a voz cansada, derrotada. Teresa tirou o telemóvel com as mãos a tremer. Sr. Walker, preciso que veja uma coisa. E preciso que veja de verdade. Não como um pai desesperado, mas como um homem que ama o filho. Ela mostrou a primeira foto, o caderno de Oliver. A letra pequena trêmula de rachar o coração. Dia 247. O batido roxo fez-me vomitar outra vez. O rosto de Jaime empalideceu. Onde é que arranjou isto na estante dele? Ele estava a documentar o que lhe estava a acontecer. Ele sabia que algo estava errado, Sr. Walker. Mesmo quando mais ninguém sabia. Ela passou para a foto seguinte. O diário da doutora Moraes, 12 de outubro. Aumentar extrato de oleandro para 0,3 mg. Paciente a apresentar sintomas adequados. Jaime arrancou o telemóvel das mãos dela. Os dedos tremiam. Leu a entrada uma vez. Depois outra. Como se as palavras não fizessem sentido. O que é isto? É o registro de dosagens da doutora Moraes. Ela tem estado a envenenar o Oliver há 3 anos. Extrato de oleandro. Doses pequenas ao longo do tempo. Imita na perfeição uma doença degenerativa. Eu fiz testar o resíduo do liquidificador dela. Está tudo aí. A respiração de Jaime mudou. Superficial. Rápida. Não. Ele abanou a cabeça. Não, isto não. A doutora Moraes tem tentado salvá-lo. Ela dedicou a vida a mantê-lo doente. Teresa interrompeu-o, a voz a quebrar-se, para que ela pudesse receber 2 milhões de euros quando ele morresse. Ela mostrou-lhe o testamento, a cláusula, o pagamento pela falha. Jaime encarou o documento como se estivesse escrito numa língua que ele não conhecia. Eu escrevi esse testamento há 18 meses, murmurou. Eu pensei que isso a motivaria. Pensei que se ela soubesse que estaria segura, tentaria mais. Ficaria? Ela ficou porque o senhor tornou a morte do seu filho lucrativa. As palavras ficaram suspensas no ar como fumo. Jaime caiu na cadeira. O telemóvel escorregou-lhe das mãos. O rosto dele desmoronou não em fúria, mas em algo pior. Luto. E reconhecimento. Fui eu que fiz isto, sussurrou. Fiz dele um alvo. Assinei os papéis que transformaram o meu filho em... Ele não conseguiu acabar. Os ombros tremeram. Teresa ajoelhou-se à frente dele, as próprias lágrimas a caírem sem controlo. O senhor não sabia. Estava a tentar ajudá-lo. Estava desesperado. Eu devia ter visto. A voz dele era crua, despedaçada. Sou o pai dele. Eu devia ter visto. Sr. Walker, ela estava sempre lá. Cada episódio, cada crise, a tomar notas, a ajustar tratamentos, e eu pensei que ela estava a tentar salvá-lo. Ele olhou para Teresa com olhos cheios de horror. Eu andei a pagar a alguém para matar o meu filho. As palavras pareciam partir algo dentro dele. Ele escondeu o rosto nas mãos e soluçou sons profundos arrancados de um lugar demasiado quebrado para palavras. Teresa ficou ali de joelhos, a mão no ombro dele, deixando-o desabar. Porque algumas verdades não mudam só a mente, destroçam o coração. Ao fim de muito tempo, Jaime ergueu a cabeça. Os olhos vermelhos, mas agora claros. Focados. Onde é que ele está? Onde está o Oliver? A dormir no quarto. Jaime levantou-se num movimento brusco, desesperado. Vamos levá-lo ao hospital agora. Agora mesmo. Não vamos avisar a doutora Moraes. Não vamos avisar ninguém. Sr. Walker, se ela perceber que sabemos, ela pode... A voz dele falhou outra vez. Ela pode acabar o trabalho. Pode tirá-lo de mim antes que o possamos impedir. Ele já estava a caminhar para a porta. Teresa seguiu-o, o coração, a martelar-lhe no peito. Subiram as escadas em silêncio. Jaime empurrou a porta do quarto com um cuidado quase reverente, como se tivesse medo que o menino desaparecesse se mexesse depressa demais.
Oliver dormia pequeno e pálido naquela cama enorme, a respiração fraca, mas ritmada. Jaime aproximou-se, a mão suspensa sobre o rosto do filho, como se tivesse medo de tocar, como se não merecesse. "Olá, campeão", sussurrou a voz a partir-se. "Acorda para mim." Os olhos de Oliver abriram devagar, confusos. "Pai, vamos fazer uma viagem. Agora. Mas é de noite." "Eu sei. Mas temos de ir." "Consegues?" Oliver acenou, demasiado cansado para questionar. Jaime pegou nele com cuidado. O corpo do filho quase não pesava. Oliver pousou a cabeça no ombro do pai, os seus botões apertado na mão pequena. Dona Teresa, a voz dele era um sopro. "Vem também." A garganta de Teresa fechou-se. "Sim, querido." "Eu vou." Saíram pela casa escura como ladrões. Passaram pelo quarto da Dona Margarida. Passaram pela ala médica, onde o veneno da doutora Moraes descansava atrás de portas trancadas. No garagem, o carro de Jaime esperava. Ele acomodou Oliver no banco de trás, as mãos a tremer enquanto apertava o cinto. Teresa sentou-se ao lado do menino. Jaime entrou e ligou o carro. Enquanto saíam da garagem, Oliver mexeu-se. "Pai, para onde vamos?" Jaime olhou para o filho pelo espelho retrovisor, lágrimas já a cair-lhe pelo rosto. "Salvar a tua vida, campeão." Sussurrou. "Vamos salvar a tua vida." E enquanto conduziam pela noite escura da costa portuguesa, deixando para trás a casa que se tornara um túmulo, Teresa fechou os olhos e rezou. "Obrigada. Obrigada por me dar coragem para falar. Obrigada por fazê-lo ouvir. Obrigada por este momento. Por esta oportunidade. Porque às vezes, a salvação chega à meia-noite. Às vezes chega através de uma mulher que se recusou a ficar calada. E às vezes, só às vezes, a verdade rompe a escuridão mesmo a tempo. As luzes da urgência eram duras implacáveis, daquelas que arrancam as máscaras e mostram exatamente o que é real. Jaime entrou pelas portas automáticas às 3 da manhã, levando Oliver nos braços. Teresa logo atrás. A enfermeira na recepção levantou a cabeça, prestes a dizer algo rotineiro, mas depois viu o rosto de Jaime e parou. "Preciso de um médico", disse Jaime, a voz rugida. "O meu filho foi envenenado. Há 3 anos. Por favor." A enfermeira já estava em ação, a chamar códigos, a mobilizar equipas. Em minutos, Oliver estava numa maca a ser levado para uma sala de trauma. A mão pequena estendeu-se para trás à procura do pai. "Pai, estou com medo. Eu sei, campeão, eu sei. Mas essas pessoas vão ajudar-te. Desta vez, vamos mesmo ajudar-te." Um médico apareceu, jovem, olhar afiado, a mover-se com propósito. "Sou o Dr. Chen. Contem-me tudo." Teresa tirou o telemóvel com as mãos a tremer e mostrou-lhe as fotografias do diário da doutora Moraes, os registros de dosagens, a análise de marcos. A expressão do Dr. Chen mudou do profissional ao horrorizado em segundos. "Há quanto tempo isto acontece?" 3 anos. Jaime sussurrou. "Santo Deus." O Dr. Chen virou-se para as enfermeiras. "Painel toxicológico completo. Avaliação cardíaca. Quero níveis de toxinas cardíacas já, e contato imediato com o Centro de Informação Antivenenos." Moveram-se à volta de Oliver como uma dança coreografada sobre os monitores, colheitas de sangue. Oliver parecia tão pequeno entre tanta gente tão frágil. "Estou a morrer?" perguntou baixinho. O Dr. Chen ajoelhou-se ao lado dele, a voz suave. "Não, campeão. Não estás a morrer. Vais ficar bem. Vamos garantir isso." As palavras que Jaime passara 3 anos a implorar para ouvir de um médico. E agora chegavam da pior maneira, porque Oliver nunca tinha estado a morrer de uma doença, estava a morrer de confiança. A sala de espera estava vazia àquela hora. Só Jaime e Teresa sentados em cadeiras de plástico sob luzes fluorescentes que zumbiam alto demais. Jaime não dissera uma palavra desde que levaram Oliver para os exames. Apenas ficou ali, cotovelos nos joelhos, cabeça entre as mãos.
Sr. Walker, disse Teresa suavemente. Eu dei-lhe uma chave da minha casa, ele sussurrou. Deixei-a entrar no quarto dele todos os dias. Vi-a fazer aqueles batidos e agradeci-lhe pela dedicação. A voz quebrou. Eu pagava-lhe para matar o meu filho. E agradeci-lhe. O senhor não sabia. Eu devia ter sabido. Ele olhou para ela devastado. Tu soubeste. Em 3 semanas viste o que eu não vi em 3 anos. O que é que isso faz de mim, humano? Disse Teresa baixinho. Faz de si humano. Estava a afogar-se. Estava desesperado. Confiou na pessoa errada porque ela era a única que ficou. A minha esposa morreu para o trazer a este mundo. A voz dele desfez-se e eu quase deixei que ele a seguisse porque fui demasiado cego para ver a verdade. Teresa estendeu a mão e segurou a dele. Ele agarrou-a como quem agarra uma tábua de salvação. Mas ouviu, disse ela. Quando mais importava, ouviu. Tirou-o de lá. Trouxe-o aqui. Isso conta. Conta. Antes que ela pudesse responder, o Dr. Chen apareceu à porta. O rosto dele era grave. Sr. Walker, temos os resultados preliminares. Levantaram-se a mão de Jaime, ainda apertando a de Teresa. O seu filho apresenta níveis perigosamente elevados de glicosídeos cardíacos. O padrão é consistente com envenenamento crônico por oleandro. Com base no que estamos a ver, isto tem sido sistemático e prolongado. Ele fez uma pausa. Se esperasse mais 1 mês, talvez menos, o coração dele teria parado. Os danos são extensos, mas não irreversíveis. Vai precisar de monitorização cuidadosa, desintoxicação, terapia a tempo para recuperar. Mas vai viver. Os joelhos de Jaime fraquejaram. Teresa amparou-o. Ele vai viver, repetiu o Dr. Chen com suavidade. Trouxeram-no a tempo. Jaime levou o punho à boca tentando conter o som que queria libertar-se alívio e horror, misturados em algo que era as 2 coisas ao mesmo tempo. Já contactei a polícia, continuou o médico. Isto é um caso criminal. Precisarão da sua declaração e das provas que trouxe. Jaime acenou incapaz de falar. O Dr. Chen suavizou a expressão. Ele está a pedir por vocês, pelos 2. Seguiram-no até ao box onde Oliver estava deitado rodeado de máquinas. Pequeno demais. Mas já melhor. A cor voltava às faces. A respiração era mais fácil. Pai. A voz de Oliver era rouca, mas clara. O médico disse que eu não estou mesmo doente. Disse que alguém me fez mal de propósito. Jaime aproximou-se e pegou-lhe na mão com cuidado. Sim, campeão. Alguém fez. Mas já não te pode magoar. Eu prometo. Foi a doutora Moraes. A pergunta ficou pendurada no ar estéril. Jaime fechou os olhos. Foi. Oliver ficou quieto um momento a processar. Depois, por que é que ela faria isso? Como explicar o mal a uma criança que ainda acredita em super-heróis? Porque às vezes as pessoas perdem-se, disse Jaime finalmente. Às vezes esquecem o que importa e fazem escolhas que magoam quem nunca mereceu ser magoado. Oliver olhou para Teresa. Foste tu que me salvaste, não foste? Os olhos de Teresa encheram-se de lágrimas. Foste tu que te salvaste, querido. Tu escreveste tudo. Tu sabias que algo estava errado. Só precisavas que alguém ouvisse. A minha irmã não teve ninguém que a ouvisse. Teresa disse baixinho. Então eu prometi que ouviria sempre. Mesmo quando fosse difícil. Oliver estendeu a mão pequena. Teresa segurou-a. Obrigado por ouvir, ele sussurrou. E naquele momento, naquela baía de hospital às 4 da manhã, debaixo de luzes frias, algo partido começou a sarar. Não o corpo de Oliver. Ainda não. Mas algo mais profundo. Isso levaria tempo, mas algo mais profundo começou a sarar. Algo que tinha estado a morrer em todos eles. Esperança. A crença de que a verdade podia vencer. De que falar importava. De que uma pessoa que se recusava a desviar o olhar podia mudar tudo. Jaime olhou para o filho, realmente olhou, e viu algo que não via há 3 anos, um futuro.
E pela primeira vez desde que a esposa morreu, permitiu-se acreditar que era possível, que o filho ia crescer, que ia correr pelos campos e sonhar de olhos abertos, que ia viver. Porque às vezes a graça chega às 3 da manhã, numa urgência hospitalar. Às vezes, chega por meio de uma mulher que se recusou a ficar calada. E às vezes, só às vezes, Deus ampara aqueles que estão a cair, mesmo antes de tocarem o chão. Quando o sol nasceu sobre o estuário do Tejo, 2 agentes da polícia estavam já na entrada da propriedade de Jaime Walker. A doutora Helena Moraes estava a empacotar o escritório. Notara o equipamento médico desligado no quarto de Oliver ao amanhecer. A cama vazia, o silêncio, onde antes máquinas apitavam e soubera. A dona Margarida encontrou-a a carregar caixas para dentro do Mercedes, movendo-se com uma calma demasiado estudada, o tipo de calma de quem planeou a fuga muito antes de precisar dela. Doutora Moraes, o que se passa? Helena não levantou os olhos. O menino agravou durante a noite. Levaram-no ao hospital. Estou a reunir a minha investigação para consultar a equipa médica lá. Mas as mãos dela tremiam um pouco. Foi aí que os carros da polícia entraram pelos portões. Helena congelou. O rosto ficou imóvel, rígido. Os agentes aproximaram-se, insígnias na mão. Doutora Helena Moraes, sim. Precisamos que venha conosco. Há questões sobre o seu tratamento de Oliver Walker. Não estou a perceber. Fiz tudo o possível por aquela criança. Temos provas de envenenamento sistemático. Extrato de oleandro administrado ao longo de 3 anos. Temos documentação na sua própria caligrafia. Por um instante, um único segundo de descuido, a máscara caiu. Não houve choque. Não houve confusão. Houve raiva. Raiva fria. Calculada. Aquela empregada, disse ela em voz baixa. Aquela ignorante intrometida. Tem o direito de permanecer em silêncio. Mas Helena já não estava interessada em silêncio. 3 anos de atuação de fingir ser a profissional dedicada, de engolir ressentimento enquanto Jaime Walker gastava milhões com especialistas que não saberiam o que é ciência, nem que ela lhes matasse alguém. Tudo isso rompeu. Sabem quantos graus acadêmicos eu tenho. Sabem o quão brilhante eu sou. Ela elevou a voz. Passei 3 anos a fazer de ama de um pirralho mimado, enquanto o pai dele desperdiçava milhões com médicos incompetentes. 3 anos a vê-lo chorar por uma mulher que morreu ao trazê-lo ao mundo. Eu merecia aquela herança. Mereço cada cêntimo. A dona Margarida recuou a mão sobre a boca. Ele devia morrer devagar, tranquilamente, como uma doença incurável. Os olhos de Helena eram gelo. E eu seria a cuidadora dedicada que tentou tudo o que ficou quando todos partiram, que merecia ser lembrada no testamento. Ela cuspiu a última frase, mas aquela ninguém arruinou tudo. Os agentes avançaram algemas na mão. Doutora Moraes está detida por tentativa de homicídio, negligência agravada e conspiração para fraude. Enquanto lhe liam os direitos, Helena fixou os olhos em Dona Margarida. Vocês todos trataram-me como empregada, como se a minha inteligência fosse um incômodo, mas eu era a pessoa mais inteligente naquela casa. A única que viu aquele miúdo pelo que ele era. Um bilhete de reforma, um plano de pensões. Dona Margarida chorava agora. Ele tem 8 anos. Era um meio para um fim, disse Helena sem vergonha, sem remorso. E teria morrido pacificamente se aquela mulher não se tivesse metido onde não devia. Levaram-na para o carro. Conduziram-na para longe. E a propriedade Walker, aquela casa linda e sufocante, finalmente soube a verdade que esconderam durante 3 anos. No hospital, Jaime estava do lado de fora do quarto de Oliver telemóvel, encostado ao ouvido a falar com advogados, polícia. A dar declarações, mas os olhos nunca deixaram o filho através da janela. Oliver estava sentado agora. Cor nas faces. A comer comida de verdade pela primeira vez em semanas, sem ficar doente. O doutor,
Chen começara a terapia de quelação lentamente a retirar o veneno do organismo. Iria levar tempo semanas, talvez meses, mas a cada hora, Oliver parecia mais vivo, mais ele próprio. Teresa estava sentada ao lado dele, a ler o mesmo livro do dragão que estava no quarto em casa. Oliver ouvia os olhos brilhantes e claros de uma maneira que não estavam desde os 5 anos. Quando o capítulo acabou, Oliver olhou para ela. Dona Teresa? Apanharam-na. Teresa temera esta pergunta. Como explicar a uma criança que a mulher que lhe sorria todos os dias, que lhe fazia os batidos, que lhe chamava querido, o estava a tentar matar, sim, querido. Apanharam. Ela vai para a prisão, vai. Oliver ficou silencioso um longo momento. Depois disse: ainda bem. Sem raiva. Sem ódio. Só alívio. Ela dizia que eu tinha sorte. Oliver murmurou. Que eu tinha os melhores médicos e os melhores cuidados, e que devia estar agradecido. Mas eu nunca me senti com sorte. Eu só me sentia a afogar-me. E ninguém via. A garganta de Teresa apertou-se. Lamento muito que isso te tenha acontecido. Não foi culpa tua. Ele olhou para ela com olhos demasiado sábios para um miúdo de 8 anos. Foste tu que me tiraste dali? Jaime entrou nesse momento, o rosto cansado, mas determinado. Sentou-se do outro lado da cama. Olá, campeão. Como estás a sentir-te melhor? Oliver sorriu fraco. O Dr. Chen disse que amanhã posso tentar andar. Sim, a voz de Jaime falhou. Isso é maravilhoso. Oliver estendeu a mão para o pai. Pai, está zangado comigo. A expressão de Jaime desfez-se. O que não, Oliver? Por que é que eu estaria zangado contigo? Porque a mamã morreu por minha causa. A voz dele tremeu. E depois eu fiquei doente, e custei-te tanto dinheiro. E agora isto tudo com a doutora Moraes. A frase perdeu-se em lágrimas. Jaime puxou o filho com cuidado para os braços, segurando-o como se tivesse medo de que se partisse, mas também como se nunca mais quisesse largá-lo. Ouve-me bem, sussurrou. Nada disto, nada é culpa tua. A tua mãe amava-te antes mesmo de te conhecer. Ela escolheu-te, e eu gastaria cada cêntimo que tenho todos os dias da minha vida se significasse manter-te seguro. Percebeste? Oliver acenou contra o peito do pai. Eu é que devia pedir perdão, Jaime. Continuou a voz a quebrar-se. Fui eu que a trouxe para a nossa casa. Eu confiei nela. Eu deixei que ela te magoasse porque estava demasiado destruído para ver o que estava à minha frente. Tu não sabias, pai. Mas devia ter sabido. És o meu filho. Eu devia ter sabido. Ficaram ali abraçados os dois a chorar, libertando 3 anos de medo, dor e culpa acumulados. Teresa, silenciosa, começou a recuar para lhes dar privacidade. Teresa espera. Jaime levantou o olhar. Não vás. Ela virou-se. Salvaste a vida dele. Viste o que eu não vi. Arriscaste tudo sem teres de o fazer. Os olhos dele estavam vermelhos, mas límpidos. Eu não sei como te agradecer. Não tens de agradecer, disse Teresa baixinho. Só fiz o que qualquer pessoa devia fazer. Vi uma criança que precisava de ajuda. E ajudei. Mas nem todos o fariam. Jaime respondeu. A maioria teria ficado calada. Segura. Tu não. Oliver estendeu a mãozinha para ela. Ficas agora que estou a melhorar. Teresa pegou na mão dele, lágrimas a correrem-lhe pelo rosto. Claro, querido. Eu fico. Porque às vezes a redenção não chega de uma vez só. Chega em salas de hospital, em promessas silenciosas, através de crianças que perdoam depressa demais e pais que finalmente aprendem a ver. E às vezes, chega através de uma mulher que se recusou a deixar o silêncio vencer. Não desta vez. Não quando uma vida estava em jogo. Não quando o amor exigia coragem.
6 semanas depois, a propriedade Walker voltou a respirar. O equipamento médico tinha desaparecido. Os armários trancados estavam vazios. As cortinas no quarto de Oliver ficavam abertas, agora deixando a luz dourada de outubro entrar onde antes só havia escuridão. E pela primeira vez em 3 anos, havia riso. Riso verdadeiro, daqueles que ecoam nas paredes e lembram a uma casa para que foi construída. Oliver estava a correr. Não muito, nem muito rápido. Ainda não, mas corria pelos jardins, aqueles mesmos que Jaime tinha esquecido que existiam, passando pelos canteiros de flores que finalmente voltavam a ser cuidados. As pernas ainda fracas, ainda a aprender a sustentá-lo. Mas todos os dias ele ficava um pouco mais forte. Um pouco mais o menino que sempre devia ter sido. Teresa observava do alpendre a mão a fazer sombra contra o sol da tarde. Já não usava uniforme. Jaime pedira-lhe para ficar não como empregada, mas como cuidadora de Oliver. Criara uma bolsa de estudos em nome dela, cobrindo as propinas da escola de enfermagem, dando-lhe o futuro que a irmã nunca tivera. Tu devolveste a vida ao meu filho Jaime, dissera. Deixa-me ajudar-te a construir a tua. Ela chorou quando ele disse isso. Chorou por Inês, por Oliver, por cada momento em que tinha tido medo de falar, e por todos os momentos em que encontrou a coragem. Oliver tropeçou ligeiramente, recuperou o equilíbrio e continuou a correr. O senhor Botões estava debaixo do braço. Ele ainda carregava aquele ursinho para todo o lado. Algumas coisas não precisam de mudar. Jaime apareceu ao lado de Teresa, 2 limonadas nas mãos. Tirara a licença do trabalho, decidira que algumas coisas eram mais importantes do que reuniões de diretoria ou relatórios trimestrais. Como ver o filho lembrar-se de como é ser criança. Esta manhã ele perguntou-me se podíamos arranjar um cão, disse Jaime, um sorriso a nascer no canto dos lábios. E o que respondeste? Teresa perguntou. Disse que sim. Jaime riu baixinho. 3 anos a tentar mantê-lo vivo. E agora ele quer um cão. A vida é engraçada assim. Ficaram ali em silêncio confortável a ver Oliver perseguir borboletas que dançavam fora do alcance das mãos pequenas. Sabes qual é a parte mais difícil? Jaime disse num murmúrio. Perdoar-me. Por não ter visto, por ter confiado nela. Por quase o perder porque estava demasiado desesperado para pensar com clareza. Teresa olhou para ele. Era um pai a tentar salvar o filho. Não há vergonha nisso. Mas tu viste, ele insistiu. Em 3 semanas viste o que eu não vi em 3 anos. Vi porque já tinha vivido, disse Teresa. Porque já tinha perdido alguém. Porque já sabia o preço do silêncio. Ela respirou fundo. Tu não tinhas isso. Tu estavas apenas a tentar aguentar. Os olhos de Jaime ficaram úmidos. Ela disse-me uma vez que tinha sido enviada por Deus. A doutora Moraes disse que era um propósito divino ter entrado na nossa vida quando o Oliver adoeceu. Ele abanou a cabeça. E eu acreditei. Talvez ela estivesse certa, Teresa disse suavemente. Só não da forma que pensava. Jaime franziu a testa confuso. Talvez Deus tenha mandado alguém. Só que não foi ela. Teresa sorriu. Talvez tenha mandado a empregada que aprendeu a falar, que prometeu à irmã que nunca mais ficaria calada, que apareceu 3 semanas antes. Quando ainda havia tempo. As palavras pousaram entre eles como graça. Oliver correu até eles ofegante, radiante, as faces coradas de vida. Viste, Dona Teresa corria até a fonte, Jaime ajoelhou-se puxando o filho para si. Vi, campeão. Foste incrível. Oliver olhou para Teresa. Vens correr comigo amanhã todos os dias que quiseres. Prometes? Prometo. Oliver abraçou-a com força surpreendente. Depois afastou-se o rosto sério. Dona Teresa, acho que você é a minha heroína. A respiração de Teresa falhou. Querido, eu não sou uma heroína. Eu só é sim, Oliver, insistiu. Heróis são as pessoas que te salvam quando mais ninguém consegue. E foi isso que fizeste.
Ela puxou-o para perto, lágrimas a cair livremente. Então tu és o meu herói também, sussurrou. Porque ensinaste-me que falar importa. Que uma voz pode mudar tudo. Jaime envolveu os dois num abraço. Os três ficaram ali unidos enquanto o sol pintava o céu de dourado e âmbar. 3 pessoas partidas que tinham encontrado o caminho de volta à esperança. Um pai que aprendera a ver. Um filho que aprendera a viver. E uma mulher que aprendera que a morte da irmã não tinha sido em vão, tinha lhe dado coragem para salvar outra vida quando mais importava. Mais tarde, nesse fim de tarde, quando o crepúsculo se espalhava sobre o rio Teresa, ficou à porta do quarto de Oliver a vê-lo dormir. Dormir mesmo, não sedado, não envenenado, apenas uma criança a sonhar como as crianças devem sonhar. Pensou em Inês. Pensou na promessa feita à chuva no funeral da irmã. Eu nunca mais vou ficar calada. Prometo nela. Nunca mais. Ela cumprira essa promessa. E tinha-lhe custado tudo. Tinha tido medo de perder a segurança, o emprego, a invisibilidade. Mas em troca ganhou algo infinitamente mais precioso. Propósito. Redenção. Uma segunda oportunidade para acertar. Obrigada, sussurrou a irmã que nunca deixara de sentir falta. Obrigada por me mostrares o preço do silêncio. Por me dares coragem para ser forte. E algures entre a dor e a graça. Teresa sentiu uma paz que não conhecia há 5 anos. Porque algumas perdas ensinam-nos a salvar. Algumas promessas cumprem-se em quartos de hospital e confissões à meia-noite. E às vezes o plano de Deus não se parece com o que imaginamos. Às vezes parece-se com uma empregada com uma promessa, com um pai disposto a ouvir. E com um menino que só precisava que alguém o visse, verdadeiramente o visse, e que se recusasse a desviar o olhar. Oliver mexeu-se no sono, um sorriso leve nos lábios, a sonhar com corridas cães e os amanhãs que quase nunca teve. E Teresa sorriu através das lágrimas, sabendo que tudo o que vivera, cada medo, cada perda, cada dor, a tinha trazido até ali. Aquele momento. Aquela criança. Aquela família que não era dela por sangue, mas tornara-se dela por escolha. Porque é isso que o amor faz. Aparece quando é difícil. Fala quando o silêncio é mais fácil. Luta por quem não pode lutar. E muda tudo. Uma voz, uma escolha, um momento de coragem. É tudo o que é preciso para salvar uma vida. E às vezes, só às vezes para salvar a tua própria. Se esta história tocou o teu coração, quero ouvir-te. Deixa um comentário e diz-me de onde estás a ver. Qual momento mexeu mais contigo? E se acreditas que uma voz pode mudar tudo, subscreve. Porque estas histórias são lembretes de que a coragem vive em pessoas comuns, que a graça ainda nos encontra e que às vezes a pessoa que Deus envia não é quem esperamos, mas quem se recusa a ficar calada. Partilha com alguém que precise de lembrar que não está sozinho. E lembra-te, a tua voz importa, a tua coragem importa, tu importas.